Um abraço a você que nos acompanha no podcast Dominus Vobiscum. Eu sou o Cadu e trago para você agora mais um podcast. O tema de hoje é um pouco atípico e até algumas pessoas que costumam entrar neste blog e que costumam visitar este blog buscando assuntos de catequese pode até estranhar o tema, mas na verdade é um tema que tem tudo a ver e é super atualizado com a realidade da nossa Igreja Católica. Hoje nós vamos falar de política. O Santo Padre, em 2013, quando esteve aqui na JMJ, ele pediu que nós fôssemos revolucionários, que nós participássemos da realidade da política no nosso país. E é um pouco disso que nós já fazemos aqui. Aqui no blog Dominus Vobiscum nós fizemos várias vezes alertas a respeito da política, sobretudo no que vai de encontro à nossa fé. Infelizmente, nesses 4 anos, o nosso governo, ele tomou muitas atitudes que vão de encontro, que são contrárias à fé católica, que são contrárias à fé do cristão. Sobretudo, a gente enfatiza muito a questão do aborto, a questão da legalização do aborto, da descriminalização do aborto. E hoje nós precisamos mobilizar. Eu fiz essa campanha também no Facebook, para que nós possamos mobilizar todos os cristãos, todos aqueles que têm o desejo de ver o Brasil vivendo os valores cristãos, vivendo os valores que o catecismo nos ensina, que o evangelho nos ensina, sendo vividos aqui no nosso país. Infelizmente nós vivemos uma disputa eleitoral duríssima, uma disputa eleitoral complicada, onde por um lado nós temos a então presidente Dilma Rousseff e do outro lado nós temos um candidato, o Aécio Neves. Para muitos católicos, e eu me incluo entre estes, na verdade, nenhum dos dois candidatos seria a melhor opção para nós. Porém, hoje, como muita gente diz, nós vamos e precisamos nos mobilizar para levar o poder àquele que tem uma posição mais próxima. Até porque seria muito difícil, hoje, na atual conjuntura política e da forma com que nós católicos participamos da política, ter um candidato totalmente voltado aos valores que nós temos e que possa chegar ao poder com tanta força e com tanto peso. Por isso nós precisamos votar por aproximação. Nós precisamos escolher aquele que mais se aproxima dos valores cristãos. Entre as duas propostas, existe aquela que continua a defender o aborto, que continua a fazer vista grossa para todas as movimentações das minorias e dos movimentos pró-aborto, e existe uma candidatura que já se pronunciou dizendo que no que depender dele, a lei do aborto ela não vai para frente. Por outro lado, nós vemos uma candidatura onde a cada dia mais deseja transformar o nosso país em um sistema bolivariano, venezuelano, cubano, socialista, comunista. E temos uma outra candidatura que quer transformar o Brasil num país cada vez mais democrático. Hoje estão em xeque duas verdades, e duas verdades que ferem verdadeiramente a nossa fé. Por quê? Se você for estudar um pouco a respeito do comunismo, se você for estudar um pouco a respeito do socialismo, se você for estudar um pouco sobre todo esse sistema, você vai ver que o centro deste sistema está na exclusão de Deus da sociedade e na disputa de classe. O que é disputa de classe? A disputa de classe é colocar o pobre contra o rico, o negro contra o branco, o nordestino contra o sulista, o homem contra a mulher. Enfim, é dividir a sociedade em classes e, categoricamente e paralelamente, ir conquistando classe a classe para transformar o país na ditadura do proletariado. Ou seja, onde as instituições não têm força, onde a religião não tem força, e ditadura, como você sabe, é ditadura. As coisas são ditadas, o povo obedece igual vaquinha de presépio. Além disso, as duas candidaturas são diametralmente opostas, palavra difícil, mas quer dizer que cada candidatura tem uma posição claramente definida quando o assunto é liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de fé. É preciso que o católico entenda que há muito tempo a militância anticristã deixou de tentar
fazer com que as pessoas mudem de opinião por força das ideias. Hoje, você não encontra mais as pessoas que não creem em Deus, que não creem nos valores cristãos. Você não encontra pessoas querendo encher sua cabeça e querendo fazer com que você deixe de ser cristão. A coisa já não funciona tanto assim. Eles não querem mais perder tempo com o diálogo, com o debate, com a propagação de ideias. Então, como mudar a cabeça de um cristão? Forçando ele através das leis, forçando ele através da política, forçando ele através dos projetos, aonde, uma vez que o projeto ele é aprovado, seja cristão ou não, você é obrigado a se enquadrar naquele programa que foi criado. Por exemplo, se você vê a intervenção do governo justamente na descriminalização do aborto. Recentemente a Dilma sancionou uma lei onde se permite o aborto em qualquer hospital público sem um prévio exame, sem uma prévia constatação. Isso é um dolo contra a fé católica, porque a fé católica defende a vida desde a sua concepção. E até a própria lei de criminalização do aborto, ela pede para que sejam tomadas as devidas providências, os devidos cuidados, a devida constatação de que aquele aborto seria então necessário para respeitar a lei. Mas a lei sancionada pela Dilma, por exemplo, ela libera com que a pessoa chegue no hospital, diga: fui estuprada, fui violentada, tire meu bebê, e imediatamente isso é feito sem que haja uma constatação, sem que haja uma contestação, sem que haja uma examinação prévia. Então, esse tipo de intervenção no Estado, esse tipo de intervenção é muito comum entre os partidos que defendem as causas justamente que ferem a lei católica, a lei de Deus, né? Que ferem a lei cristã. E é com essas e outras que os partidos de esquerda querem transformar o Brasil em um país socialista. Querem transformar o Brasil em um país cuja doutrina é a disputa de classes, cuja doutrina é a intervenção do Estado em todos os assuntos, sobretudo na nossa fé. Quer transformar o Estado naquele que dita as regras e quer transformar o povo naquele que obedece às regras. O PT quer fazer de nós vaquinhas de presépio. Por isso eu quero convidar você que é católico, você que é uma liderança católica, ainda que seja na sua paróquia, ainda que seja na sua casa, no seu grupo de oração, onde quer que seja você um padre, seja você um músico, seja você um bispo, seja você um blogueiro, onde quer que você esteja, eu convido você agora a se posicionar, eu convido você agora a sair de cima do muro, eu convido você agora a nos ajudar a mudar essa situação. Nós estamos em meio a um debate eleitoral complicadíssimo e nós não podemos ficar em cima do muro. Dante dizia uma frase muito interessante que eu quero trazer para você agora. Os lugares mais quentes do inferno são dedicados aos que em tempos de crise mantêm-se neutros. Hoje nós precisamos sair da neutralidade e é impressionante como nós católicos, nessa hora, temos a tendência de nos esconder. Infelizmente, muitos líderes católicos, nessa hora, se escondem. Talvez por medo de represária, talvez por medo de se posicionar. Mas hoje nós não podemos viver a indecisão. Hoje nós não podemos viver em cima do muro. Eu não sou uma liderança católica. Eu só tenho um blog, um simples blog, mas que graças a Deus é acessado durante muito tempo. Ele tem um acesso constante, um acesso permanente. E eu quero convidar você a fazer o mesmo, a se posicionar, a sair de cima do muro, a colocar a sua opinião, a ajudar, a mobilizar o nosso povo, o povo católico. Portanto, se você tem um blog, se você tem uma página de Facebook, o que quer que você tenha, grava um vídeo, grava um áudio, se posiciona, convida os seus amigos, fala, abre a boca, sai da obscuridade, sai do muro, sai da clandestinidade. Hoje nós não podemos nos acovardar e deixar que o mal supere, ou melhor, nós não podemos nos acovardar e deixar que as propostas anticristãs prevaleçam sobre a nossa palavra. Existe um filósofo chamado Edmund Burke que diz o seguinte: o silêncio dos covardes um dia se volta contra eles mesmos.
A complacência de hoje é paga com o sangue de amanhã. Tudo que é necessário para o triunfo do mal é que as pessoas de bem nada façam. Tudo que é necessário para que o mal triunfe é que as pessoas de bem nada façam. Portanto, eu convido você, nós estamos em reta final, nós estamos na luta. Hoje, mais do que nunca, é tempo de nos posicionarmos. Você me conhece de tantos e tantos tuitaços que nós fizemos aí para ir contra o aborto, para protestar diante das mazelas que fazem das inverdades contra a nossa igreja. E hoje, eu te digo, pelo bem da nossa fé, pelo bem da nossa doutrina, pelo bem daquilo que temos como mais sagrado, que são os valores que nós temos, que transformaram esse Brasil em terra de Santa Cruz, em um Brasil cristão. Pelo amor de Deus, se posiciona. Pelo amor de Deus, põe a boca no trombone. Pelo amor de Deus, fala, se coloca, se posiciona, sai do muro. E que você possa votar conscientemente naquele que é a mudança desse regime opressor, corrupto. Porque eles falam de opressão, mas quem oprime são eles. Então, contra este sistema que oprime, que corrompe, que rouba e que, sobretudo, ataca os valores fundamentais da fé cristã. Os valores fundamentais que nós aprendemos na nossa família, como honestidade, como honra, como ética. E que ataca aquilo que nós temos de mais sagrado, que é a nossa fé. Que Deus abençoe você e que você leve muito a sério essa proposta, fazendo a sua parte para que você não peque de omissão. Esse pecado eu não carrego comigo. Posso carregar muitos outros, mas o pecado da omissão e o pecado de não alertar o povo de Deus, este eu não carrego. Dominus vobiscum.